Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Sempre quis falar isso. No vídeo de hoje, eu vou estar respondendo algumas perguntinhas que vocês fizeram, principalmente familiares e amigos, então são pessoas que já conhecem um pouco a gente, e respondendo a respeito de dúvidas e curiosidades sobre essa nossa mudança. Então, a primeira pergunta é: qual o principal motivo de vocês mudarem de país? Bom, resumidamente, assim, o Felipe e eu sempre gostamos de viajar, sempre gostamos de conhecer e aprender culturas diferentes. Então a gente sempre teve uma vontade grande de morar fora, de experimentar, né, essa vivência longe, né? Longe do Brasil, sabendo, né, que uma coisa é você estar viajando de férias, outra coisa é você estar morando, vivendo naquele país, diante daqueles costumes. Mas a gente sempre teve essa vontade. E a gente já, há algum tempo, já queria sair, a gente morava em Belo Horizonte, a gente já queria sair de lá do caos da cidade grande, né? Ou ir para o interior do país, ou voltar para Campo Grande, que é onde nós estamos hoje, que é no Mato Grosso do Sul. Quando foi mais ou menos uns 3 anos atrás, a gente começou a aflorar e começou a estudar mais sério essa possibilidade. Só que mais ou menos nesse período eu engravidei da Beatriz, então a gente meio que falou assim, não, agora vamos dar uma pausa, né? Vamos esperar a Beatriz nascer, ter né, um aninho de idade pelo menos, para a gente poder voltar, né, com essa conversa. E foi mais ou menos isso que aconteceu. A Beatriz fez um aninho e foi meio que praticamente na época que ela fez um aninho que a gente voltou a colocar em pauta novamente essa questão da gente mudar, fosse de mudar de cidade, fosse para o interior, de Minas mesmo. E a gente começou a estudar quais seriam as nossas possibilidades, né? Quais seriam, abrimos o leque, o que a gente poderia estar fazendo. Então, assim, o motivo da gente mudar era uma questão mesmo de a gente ter vontade mesmo de conhecer outros lugares e tudo mais. E aproveitando que ela está pequenininha, então essa questão de escola é mais fácil, né? Ela não está no período ainda de alfabetização, então a gente pode testar, né? Enquanto ela não está ainda nessa fase escolar, que aí seria muito mais difícil, né? Vocês já conhecem o Japão? Falam japonês? Bom, a gente já foi ao Japão 2 vezes a passeio, então nós já conhecemos, não falamos japonês. Eu fiz aula quando pequena, então já sabia escrever hiragana, pouca coisa do katakana, sabia como eu brincava, eu sabia um pouco do batianês, né? Eu tinha que conversar com a minha avó falava pouco português, então a gente meio que se entendia, então eu tinha um pouquinho de vocabulário japonês, mas eu não falo japonês, não sou longe de ser fluente, principalmente. Mas quando a gente decidiu, há uns 7, 8 meses atrás, a mudar para lá, a gente contratou um professor particular, procuramos uma escola lá em Belo Horizonte mesmo, a ICO, ótima escola, inclusive, e eles dão aula online, então para quem tiver interesse. E a gente começou essas aulas particulares e foi ótimo, assim, a gente deu uma pincelada em um pouquinho de tudo, a gente não vai chegar lá afiado ainda, mas a gente pretende ficar, sabe? Uma das nossos objetivos indo para lá é a gente poder pegar firme nessa questão da língua e tá falando, voltar, né? Se voltarmos, falando pelo menos um pouquinho mais o japonês. Quais são os maiores desafios até agora? Os maiores desafios, principalmente a mudança em si, né? Deixar tudo para trás, entre aspas, né? Então, assim, a gente vendeu apartamento em Belo Horizonte, isso aí, na verdade, já era um objetivo nosso, né? Então, a gente já queria vender lá para estar comprando outro lugar no interior, igual eu tinha falado anteriormente, mas graças a Deus, assim, Deus foi abrindo as portas e tudo foi acontecendo muito rápido. Então, em julho, quando a gente decidiu que a gente iria fazer essa mudança de país, o visto, ele fica pronto mais ou menos rápido, né? Então ele fica pronto em torno de uns 3 meses. Então a gente tinha que tomar decisões rápidas. Então a gente colocou mais ou menos em agosto eu vim para Campo Grande para pegar documentos, né, da minha mãe, para poder mandar para o Japão e tudo mais. Em setembro a gente colocou nosso apartamento à venda e meados de outubro, novembro a gente já tinha vendido o apartamento. A gente só não foi antes para o Japão, que na verdade a ideia era ir para janeiro, fevereiro, porque o Felipe tinha uma viagem, um congresso do trabalho e a gente teve que segurar um pouquinho os passaportes para depois entrar novamente para o consulado. Então, toda essa mudança aí, eu acho que foram os desafios, assim. Aí, deixar a família de Belo Horizonte, aí a gente veio para cá, porque a gente teve que entregar o apartamento, viemos para cá, para Campo Grande, que foi ótimo, porque eu passei mais um tempinho aqui com a minha família também, eu sou daqui. E os desafios mesmo de deixar a família, de organizar tudo também, são muitas coisas para organizar,
né? E a gente não está viajando só nós dois, então a gente está viajando com uma criança pequena, então a logística muda completamente. E é isso, mais ou menos. Os desafios do consulado, teve muita coisa que a gente teve que reajustar em cartório, tinha documentos errados, antigos. Então, inclusive, isso é uma dica, quem tem intenção de mudar de país ou de fazer algum visto, tentar uma elegibilidade de visto de fora, confere certinho que seus documentos está tudo certo, porque a gente teve problema com documentos escritos nomes errados, às vezes questão de uma letrinha, um duplo S, uma data de nascimento errada, isso aí tudo atrapalha o processo, demora um pouquinho mais, é custoso, né, porque a gente mexe com cartório o tempo todo. Então, quem tiver interesse em fazer esse tipo de processo, confere tudo isso antes de dar a entrada. E no mais, acho que é isso, acho que eu respondi tudo. Foram dúvidas assim gerais que mais tiveram na minha caixinha lá no Instagram. E é isso. Os próximos vídeos, acho que a gente vai mostrar um pouquinho do que está acontecendo, né, no agora, né, do processo pré-viagem. E é isso. Acompanhe a gente, continue acompanhando a gente, continue rezando por nós e até o próximo vídeo. Beijo!